Confiemos na provisão de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 10 a 13. Confiemos na provisão e suficiência de Cristo em meio às provações. O texto lido fala de um dos inúmeros momentos de aflição na vida do apóstolo Paulo, no qual ele estava preso em Roma e pesava sobre sua cabeça uma sentença de morte. Foi ali que ele experimentou o cuidado e as provisões de Deus através dos irmãos de Filipos, para os quais ele dirige esta carta com palavras de alegria e gratidão. Esta epístola, apesar de ter sido escrita em um dos momentos mais dramáticos da vida ministerial do apóstolo, é chamada de Carta da Alegria. Mesmo em meio às dificuldades, ele se declara contente. O texto lido resume a ideia central de toda a epístola. Às vezes me pergunto, o que se passa na cabeça dos que se dizem cristãos hoje? Sobretudo os cristãos de nossos dias, porque esmorecemos com facilidade, desistimos sem ao menos tentar, abrimos passagem para o adversário tripudiar sobre nós. Reclamamos e difamamos a Deus com as nossas palavras e atitudes. Queridos, estamos vivendo dias de grandes batalhas espirituais. Precisamos nos posicionar como bons soldados de Cristo, arregimentados pelo grande general, para uma unidade de fé e propósitos. Vencer ou vencer. Sempre que atravessamos lutas intensas, se faz necessário olhar para os heróis da fé que, por sua vez, não tiraram os olhos de Cristo. Apesar das lutas, o apóstolo Paulo se sente contente. O que ele queria dizer exatamente? O que fez o apóstolo Paulo testemunhar com tanta autoridade no meio de sofrimento tão intenso? Ele diz: aprendi. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele afirma ainda, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Finalmente ele revela o segredo do seu contentamento. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Descobrimos aqui que este estado de espírito não vem por acaso num passe de mágica, nem depende de circunstâncias, mas é o resultado de um longo aprendizado daqueles que andam com o Senhor lado a lado, seguindo seus passos e observando o seu agir. Todos nós estamos passando por um momento dramático, ninguém está pronto. Paulo considerava cada experiência, boa ou ruim, como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Você tem aprendido com as experiências? Precisamos aprender a cultivar o caráter de aprendizes nessa escola prática do Senhor que é a vida. Sempre. O aprendizado só cessa quando partirmos para a eternidade. O significado da palavra grega, traduzida aqui como contente, vai muito além de alegria ou contentamento. Significa governo autônomo, soberano, suficiente, independente. Estado em que o indivíduo se encontra plenamente satisfeito, independentemente dos fatores externos que o rodeiam. O andar em Cristo é o segredo desse contentamento e dessa suficiência. Paulo diz que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, o equilíbrio, independentemente do tamanho dos problemas pelos quais ele estava passando. Na verdade, é como se ele estivesse dizendo, aprendi na dependência de Cristo a manter o controle, aprendi a me tornar independente do problema e dependente de Deus. Aqui está o grande segredo. De quais situações ele estava falando exatamente? Na saúde e na doença, na paz e na guerra, na exaltação e na humilhação, na fartura e na escassez, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, em liberdade ou em prisões, como acontece na aliança do casamento, pelo menos deveria acontecer. É assim também no nosso casamento com o Senhor, e isto é sobrenatural. O apóstolo perseverou em aprender o agir de Cristo, e isto lhe gerou experiência, que por sua vez o encheu de esperança na provisão e providência de Deus, que nunca falha. O versículo 13 talvez seja um dos mais mal interpretados de toda a Bíblia Sagrada, principalmente pelos adeptos da teologia da prosperidade rasa e da confissão do pensamento positivo. Fazem as mais ousadas e espúrias aplicações desse versículo, sempre voltadas para o ter.
Mas afinal, o que Paulo quer dizer? Ele quer dizer: tudo posso suportar, vencer, administrar, superar, experimentar naquele que me fortalece. Conclusão. O que o texto nos ensina efetivamente? Cultivemos o espírito de aprendizes, a experiência só se adquire pelo aprendizado e treinamento prático nas situações, e essa experiência gera esperança. O que estamos vivendo não é castigo de Deus, é treinamento. Não temos um problema, temos um desafio. A providência soberana de Deus e o seu amor imutável são dois recursos espirituais dos quais podemos nos valer para alcançar a suficiência e viver de modo vitorioso e contente em toda e qualquer situação. A nossa suficiência vem de Deus, diz o apóstolo Paulo em outro momento. Atentemos para isto em nome de Jesus Cristo. Amém.